Vamos de provável escalação do São Paulo. O Zubeldia sempre dá uma aprontada, mas a gente tem algumas informações importantes, senhoras e senhores. Respeitar o público, começando mais um vídeo aqui no meu canal. O que houve de diferença, né, no vídeo anterior, onde eu falo de Lucas Moura, né, onde os três estão disputando algumas vagas, duas vagas para as pontas, né? O que há de diferente para hoje? Uma informação importante, né, do Arnaldo Ribeiro, trazendo de que o Juan poderia ser titular do São Paulo. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Ontem, vocês vão lembrar que no vídeo eu falo que o Caleri ele tinha muita certeza de que o Caleri jogaria, porém um treinamento que o São Paulo não fez na segunda-feira pode ter dado uma prejudicada em relação a isso. E caso, eu acredito ainda, a minha informação ainda é de que, informação barra feeling, de que o Caleri vai para o jogo, tá? Eu acredito que ele deve começar como titular. Vai depender muito também do Zubeldia, horas antes aí do confronto, a gente está gravando de manhã, sobre o que ele vai pensar sobre esse confronto, né? Mas ele colocou o Caleri para treinar com o time principal em diversos momentos, e em outros momentos o Juan foi esse cara. Porque o Juan hoje, se a gente for pegar quem é o substituto do Caleri hoje, é o Juan, não é o André Silva. O André Silva, inclusive, teve a oportunidade contra o Águia de Marabá. Fiz um vídeo também falando sobre o André Silva, né, sobre a situação dele, sobre o que pode estar acontecendo. Está aí também no YouTube, você pode procurar. E o Juan hoje ele é o substituto natural do Caleri, né? Então, caso o Caleri não tenha condições de jogo, se o Zubeldia acreditar falar, ó, realmente fisicamente não dá, não vou arriscar, vamos com o Juan como vamos com uma outra opção como titular. Essa opção seria o Juan, tá? Até por conta de questão de saída de bola, do adversário, né? O Juan marca muito pressão, ele é um jogador mais dinâmico, ajuda na recomposição, enfim. Aí o Juan poderia acabar pintando aí como titular do São Paulo. E aí a outra informação, eu acho que o Lucas Moura vai jogar como titular mesmo, tá? Antes era a tendência, mas a gente pode colocar ali, pô, 80% de chances do Lucas jogar. O Lucas foi muito bem contra o Águia e, além de ter jogado bem, ele se comportou bem nessa recuperação, né? Porque pós-jogo, os treinadores sempre observam, né, juntamente com os seus departamentos, como o jogador vem, se recupera da partida, porque a partida é muito desgastante, é muito ali, né, nos 220. E o Lucas se recuperou muito bem, treinou muito bem durante a semana, é o craque desse time, então o Lucas deve começar realmente como titular. E aí fica algumas dúvidas, sabe? Eu acho que ele vai acabar, no fim das contas, optando por Michel Araújo e Lucas Moura. Eu acho que Ferreira vai ficar no banco. Porém, no último treinamento, na preparação do time, finalizando a preparação do time, ele testou em algum momento o Nestor na vaga do Michel Araújo. Aí sendo algo como Lucas na direita, Luciano no meio e o Nestor na esquerda, né? O Michel deve começar pela esquerda. Até nos treinamentos o Ferreirinha jogou pela direita também, o Michel também jogou pela direita. Só que aí no fim das contas, acredito que ele vai acabar Lucas Moura, Luciano, Caleri e Juan na frente. E aí, Michel Araújo deve ficar com a vaga do Nestor, mesmo o Nestor atuando bem, tá? Porque aí a gente vai colocar o Michel Araújo, por exemplo, ele vem jogando com uma certa frequência, está bem fisicamente. Querendo ou não, Nestor, Lucas e Caleri, eles vieram de contusões diferentes, mas que agora estão começando a recuperar ritmo de jogo. O Nestor voltou depois de ser poupado contra o Barcelona, o Lucas voltou de uma lesão e o Caleri está voltando de uma lesão. Então acho que é muito, até pela fala do Zubeldia, né, na entrevista coletiva ali após o Águia, não foi contra o pós-Barcelona, acho que foi pós contra o Águia, de que o Tajeres é um time muito dinâmico, muito físico, né? Então acho que por conta disso, acho difícil ele colocar, por exemplo, três jogadores e que não estão talvez na plenitude física, né? Não há nenhum problema com eles. O Caleri, por exemplo, tem condições de jogo, mas eu acredito que ele não vai acabar forçando três jogadores ali na linha de frente com essas questões por conta desse vigor físico. Então acredito eu que o Michel deve começar jogando, o Lucas deve começar jogando, e o Lucas como ponta, tá?
vai, ponta não como um ponta clássico, mas o Lucas um pouco mais aberto e caindo mais para o meio. Acho que está bem claro nesse São Paulo que o Luciano vai ser o segundo atacante, né? Ali voltando um pouquinho para recompor ali, ele não é um camisa 10 de fato, ele é um segundo atacante. Então, às vezes, até se engana quem coloca o São Paulo como um 4-2-3-1, talvez seria mais um 4-4-2 do que propriamente o 4-2-3-1, né? O Luciano sendo de fato esse segundo atacante que flutua, né? E há uma diferença abissal entre um segundo atacante para um meia amador, por exemplo. E aí o Lucas e o Michel Araújo devem ficar ali com essas funções de meias abertos pelos lados. E aí, obviamente, durante o jogo eles podem acabar invertendo. Mas dessa é a informação, tá? Caso o Zubildia opte pela não escalação do Tajeres contra o Tajeres, a tendência do Juan realmente ser o titular. Mas eu acredito sim que teremos o trio, né? Lucas, Luciano e Caleri, e o Michel Araújo deve acabar ficando com a outra vaga. Ferreirinha e Nestor, que foram testados no time titular, devem começar no banco de reservas, mas aí o Zubildia não deve passar muito por isso não, tá? Vamos lá, só para fechar. Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Wellington, Bobadilha e Alisson, Lucas ou Ferreirinha, mas vamos colocar Lucas, Luciano, Michel Araújo ou Nestor, Caleri ou Juan. O que você acha dessa escalação? Você acha que será o suficiente para vencer o Tajeres hoje? Mais de 50 mil ingressos já foram vendidos, a tendência de quebra de recorde de público nesta partida, às 9h30 no estádio no Morumbi. O setor visitante já está esgotado. Os torcedores do Tajeres também vêm em peso para essa grande final, podemos dizer, né? Porque quem vencer vai ser o líder do grupo.